Olá! Voltamos então para mais uma aula. Voltamos, já eu continuo lindona, porque Sempre. hoje eu vou falar de vanguardas europeias. O que é uma vanguarda? Adoro. Vanguarda é aquilo que está à frente. Só que é interessante o seguinte, gente, hoje não é literatura simplesmente. Por quê? Porque a vanguarda europeia não é um período literário, tá? Então, vanguarda é bem isso. Não é período literário. Mas é um conjunto de obras de arte que nasceram naquele período que vai influenciar demais a literatura, tá? Então, assim, por isso que é vanguarda europeia, não aconteceu no Brasil. Depois ela vai chegar no Brasil de uma outra forma, que aí semana que vem a gente fala pra vocês, né? Mas ela é sensacional porque é ela que influencia todas as nossas principais mudanças. Lembra que a gente falou algumas aulas atrás que os períodos das escolas artísticas eles eram longos pra caramba e de repente eles começam a encurtar. Meu amigo, agora ferrou de vez. Agora o que não vai faltar é movimento artístico sobreposto e com alguns detalhes bem interessantes, porque nem todos esses movimentos artísticos estavam voltados àquilo que é comum da arte, como por exemplo a busca do belo. Às vezes era propositalmente feio. E teve até movimento aí que não era arte. Assim, na verdade, eu acho muito divertido. A vanguarda europeia, embora não seja literatura, é uma das aulas que eu mais gosto de dar por causa disso. Da liberdade, entendeu? E é aquele lance, não é que não precisa, você não pode mais fazer um verso de cassílabo. Não, você pode. Só se você tiver afim. Porque existem outras opções. Então isso que é bacana, né? E a vanguarda europeia, elas vão nascer, né, as vanguardas europeias vão nascer no início do século XX ali, quando a Europa é colocada ainda como um centro econômico, filosófico e artístico-cultural. E consequentemente, se a gente está falando de começo do século XX na Europa, estamos falando das duas guerras mundiais aí, que vão exercer uma forte influência sobre esse momento aí artístico. Afinal de contas, o mundo acabou. Ao mesmo tempo a gente está falando de desenvolvimento ferroviário. Aí você fala, o que tem a ver? Gente, a partir do momento que eu consigo com mais facilidade chegar em outras regiões, e também tenho mais facilidade em fazer com que esses povos se misturem. E essas misturas vão acabar trazendo influências culturais muito bacanas, muito interessantes, entenderam? Fora os outros sentidos que vão ser despertados, né? Você vai encontrar aí pintores como Turner, né, que vão chegar a botar a cabeça para fora do trem em movimento para poder tentar descrever num quadro o que era essa sensação que sem o trem ninguém ia sentir. Isso pensando no trem a 40 por hora, hein? Tem corredor que dá nisso, brincar. Assim, a Grã-Bretanha foi o primeiro país a se industrializar, então a gente tem aquela questão da Revolução Industrial ainda lá do século XVIII, né? Sim, e aí, assim, eu estava pensando na questão da tecnologia. Então, até a questão da tecnologia, ela vai começar a ter muito mais influências nas obras. A gente comentou disso dentro de Essa de Queiroz, da A Cidade e as Serras, né? Quando ele fala de Paris, que é um lugar bastante tecnológico e tal, e quando ele vai para as serras, ele acaba levando um pouco dessa tecnologia, né, que tinha em Paris para Portugal, né, porque ali em Portugal, no século XIX, ainda era um país extremamente conservador e tinha coisas que não tinha ainda entrado em contato em relação ao restante da Europa, né, e isso aparece já. Agora, isso vai aparecer inclusive em pinturas, o que é bastante bacana, né. E se você ainda não está convencido que tecnologia envolve arte, cara, você ainda não entendeu o que é um meme. Sim. Então a gente tem esse contexto histórico aí, assim, em constante evolução, em constante movimentação, desenvolvimento, né? Tanto que a questão da Primeira e da Segunda Guerra Mundial vai aparecer no modernismo aqui brasileiro, sobretudo, quando eu comento com os alunos que até então a guerra é tida como algo com bastante glamour, né? As pessoas achavam muito glamuroso a questão da guerra. A partir do momento que isso é registrado em fotos, e que se tem esse contato, que se tem essa ambientação, e que as pessoas realmente entram em contato com esse lugar de destruição, esse glamour da guerra vai se perdendo, né? Se perde, finalmente as pessoas começam a entender que porcaria que a gente está fazendo, né? Fora que assim, a Primeira Guerra dá uma bagunçada na cabeça das pessoas. Tem um exemplo que eu gosto de dar para os alunos para poder pensar no caso, se colocar na posição de um cara da Primeira Guerra. Imagina assim,
Você é um soldado inglês que está numa trincheira da França combatendo um soldado alemão porque o herdeiro do Império Austro-Húngaro morreu na Bósnia por um estudante sérvio. O que você tem a ver com isso, cara? Por que você está morrendo lá? Por que você está perdendo membro? Ninguém queria isso. Então, e aí são coisas que a gente tem uma imprensa, né, que vai conseguir cobrir isso, a gente tem artistas que com a sua sensibilidade vão conseguir sentir isso, e aí você começa a ter uma série de questionamentos que obviamente vão bater na arte, né? Inclusive nesse movimento de mudanças aí. Então a vanguarda europeia vai ser um movimento bastante pioneiro e inovador daquilo que se tinha até então devido a essa nova face que o mundo estava mostrando pra gente, né? Então deixa-se a ordem mimética do aristotelismo clássico ali, né? Então lembra, o tempo todo, retorna. Parnasianismo é isso, é o retorno. E novamente, não é que não precisa não ter o retorno. Se você quiser ali imitar um Davi de Michelangelo, fique à vontade. Só que você não é mais obrigado a fazer isso. Você pode inclusive pegar o Davi de Michelangelo e fazer uma outra coisa sobre aquela inspiração. Percebe que a academia morreu. Né? Então eles vão de encontro a esse academicismo, sim, tá? Então, embora, assim, devido a esse caos angustiado assim, que cria essa questão da angústia e do subjetivismo, né, nas pessoas, mesmo quando o movimento é ruim, a gente consegue tirar coisas boas dele, né? Eu estou falando quando o movimento é ruim porque eu falo, por exemplo, do futurismo, né? O futurismo é um período que, na verdade, ele é encabeçado pelo Filippo Marinetti. Então, se a gente ler os manifestos futuristas, né, tem vários, eu não trouxe nenhum, até porque acho que não cabe nessas vai ficar pesado demais. Mas busquem, né, se você quiser, busquem, mas com cuidado, não vai se apaixonar, porque de verdade o manifesto futurista ele é muito bem escrito ali, então você começa a ler, você começa a olhar assim, nossa, mas é verdade, né? Calma, porque aquilo já tem veia fascista. Aliás, assim, todos os movimentos das vanguardas, todos eles vão ter o seu próprio manifesto. Então ele vai querer te convencer de que isso é o caminho do futuro. Aliás, olha o nome, futurismo. Gente, para pensar no seguinte, né? A ideia dos movimentos fascistas não era justamente uma ideia progressista, de um avanço, de um desenvolvimento. Cara, é nesse caminho que o futurismo vai. E é engraçado porque assim, igual o Marinetti mesmo fala, né, que quando eu estiver com 40, que os jovens meio que me destruam para poder criar o novo, né? Então você, quando você tá jovem, você pensa, pô, é bacana, é isso mesmo. Não é bem assim, né, gente? Vamos com calma, né? O novo, ele é, claro, o novo é sempre bem-vindo, né? A vanguarda europeia é maravilhosa por causa disso. Mas, ao mesmo tempo, você não pode deixar o conhecimento das antigas tradições, assim, de lado, como se não valessem nada. Infelizmente, o futurismo, ele traz isso, ele traz a destruição das tradições, né? Ele traz a rejeição ao passado e justamente ao academicismo. Ele prega a total liberdade no uso dos versos e das palavras, né? Aí a parte boa, né, que a gente sai daquela obrigatoriedade de fazer sempre os versos dentro de um elemento de escansão. Ele fala, não, a gente pode escrever de forma diferente. Aí ele até sugere a destruição da sintaxe. Então você comentou do Augusto dos Anjos, que já era um pré-concreto ali, né, na aula passada. E na verdade o que acaba vendo isso é o movimento futurista, né, quando ele quebra a questão da sintaxe e o rompimento com a gramática tradicional. E aí eu onde falo que não é bom, né, tem que ter cuidado com isso, porque vamos romper com a gramática. Você vai entender o que eu falar sem gramática? Né, você vai entender porque a gramática nada mais é que uma verificação de como nós falamos, porque a gente busca uma padronização. Então, a gente só se comunica porque a gente consegue estabelecer um código linguístico, a gente consegue estabelecer um conjunto de informações que a outra pessoa, por ter conhecimento desse conjunto de informações, vai entrar em contato e vai me entender. A partir do momento que eu tiro essa condição, as pessoas não se entendem mais. É simples assim. Então, não dá para simplesmente viver sem, né? Então, não adianta esse radicalismo, né? Não queremos mais isso. Não, calma, batatinha, não é assim que funciona, né? Então, assim, embora a busca da imaginação sem fios, né, que é uma proposta do futurismo, seja bacana pra gente, né, porque essa imaginação sem fios é uma liberdade criativa, ao mesmo tempo você também não pode menosprezar aquilo que te foi ensinado, né? Você não é uma pessoa porque alguém te ensinou alguma coisa. E outra coisa também que é interessante desse modelo
é a glória da velocidade e da tecnologia. Então, aquilo que a gente falou da questão da Grã-Bretanha, né, ter se tornado um foco industrial, ela vai trazer várias questões tecnológicas que depois vão ser expressas nessas obras. Aliás, quando você vai pegar o futurismo, ele tem sempre uma cara de máquina, você sempre tem uma forma meio que de engrenagem, de avanço, de pistão, né? Ele lembra uma máquina mesmo. Ou de velocidade, né? Igual esse quadro que a gente vai mostrar aqui, você vai colocar o quadro. Vou colocar aqui. Aqui, do Umberto Baccioni, que é a Carga dos Lanceiros, de 1915. Então você percebe aí, né? Primeiro você bate o olho e você meio que se assusta com a imagem. Mas você vê aí sim a cena, tem um cavalo, tem uma anca de um cavalo ali atrás, as patas dele, né? E tem um cara realmente com uma lança aqui nos braços, né? Então a gente consegue ver as pernas da pessoa sobre o cavalo, consegue ver as patas do cavalo e essa visão aqui da Primeira Guerra Mundial, porque, tá vendo? Tem as pessoas ali embaixo com as armas. Ao mesmo tempo que você vê, né, essa força de um sistema que ainda vem da Idade Média, que é o lanceiro, você vai encontrar ali o soldado no canto inferior esquerdo, né, com a baioneta na ponta do fuzil. Exato. E aí vocês veem, assim, a imagem se torna confusa porque você está vendo o cavalo sobreposto com várias patas. E isso é a expressão da velocidade, que é isso daqui, ó. Tá vendo? Você vê esse movimento, né? É isso que eles tentam passar pela pintura. Tenta olhar para os raios da roda da bicicleta enquanto gira. Você não vê. É um movimento constante. Então isso aqui, ó. É legal que a câmera, né? Fica aquela coisa meio borrada. É justamente isso que eles tentam passar pela pintura, né? E a gente vai ter algumas questões depois futuristas dentro dos versos de outros autores que depois a gente vai conversar, sobretudo sobre Fernando Pessoa. Um dos heterônimos do Fernando Pessoa, ele era futurista, né? Ele tinha essa questão futurista. Uma outra obra de arte, uma outra escola artística que vai influenciar bastante, e nós já estamos falando dela, é o expressionismo. A gente já falou dela dentro do naturalismo, a gente já falou dela dentro do pré-modernismo, a gente acabou de falar dela, né? Dentro do, nós falamos dela dentro do simbolismo. Então assim, a gente vê o expressionismo ainda bastante latente, né? Por quê? Como o professor Fábio já explicou nas últimas aulas, é a intenção de expressar o que de mais característico existe em um objeto, mesmo que seja cruel, mesmo que seja deformado, mesmo que seja caricato, né? É uma realidade, a pessoa vai mostrar a realidade do jeito que ela sente. Essa posição daquilo que está dentro da alma que tem que ser jogado para fora e que vai aparecer, seja em imagem, seja em cinema, né? Aliás, o cinema expressionista alemão é um negócio fantástico nesse momento aqui, que vai trazer essa deformação do mundo como ele realmente existe, né? Como você viu, o expressionismo alemão ele é bastante debatido, né? Ele realmente traz muitas influências. Só que eu vou trazer um quadro bonitinho aqui, que vai ser o Moinho Encantado de Franz Marc. Onde é que você vai colocar isso? Aqui? Melhor colocar desse lado. Aqui. Olha, gente, olha o uso dessas cores, né? Então a gente teve aulas que nós mostramos um quadro expressionista um pouco mais caótico, né? Do grito, né? Do grito. Mas esse a gente percebe uma expressão mais calma da realidade. Então a gente percebe, o moinho, ali é o moinho, tá vendo? E a água caindo ali. Inclusive é engraçado que o moinho tá do outro lado e a água cai sobre uma árvore. Não, tá aqui. Tá caindo da árvore. Tem a base aqui da água aqui, né? Mas a árvore de fundo. A gente percebe animais aqui ao pé do moinho. Ao mesmo tempo, então a gente percebe um ambiente ao mesmo tempo natural com a imagem dos animais que estão no canto direito. Será que é direito que eles vão ver isso? Acho que sim, né? No canto direito. E ao mesmo tempo a gente percebe ali a questão da cidade ao fundo. Então a gente começa já a perceber também a comunhão entre os dois ambientes, né? Se você observar o próprio rochedo abaixo da árvore ali, ele não é um formato natural, é quase que construído em linhas retas, né? Então o urbano e o ambiente natural, o algo feito pelo homem, o algo que está na natureza, misturando como em sonho,
né? Que não, nada é o que realmente é. Tudo se mescla, tudo se adapta e se molda. E a gente percebe também a questão da rapidez, né? Porque isso aqui é um quadro que ele é feito em questão de tempo muito mais rapidamente do que um quadro realista. O cara não passou 3 meses pintando, né? Mas justamente essas formas rápidas dão movimento à pintura e ao mesmo tempo daquilo que o cara se sente, né? A impressão dele, né? Por exemplo, nós temos aí um poema alemão, desse expressionismo alemão, né? O expressionismo, sim, ele é marcadamente alemão. Ele vai ter expressões fora de lá, mas sim, ele é marcadamente alemão. Que ele é do Albert Einstein, né? Que ele vai falar o seguinte pra gente, ó, sofrimento. Como estou atrelado à carroça de carvão da minha dor, repelente como uma aranha, rasteja sobre mim o tempo, cai-me o cabelo, encanece-me a cabeça para o campo, para lá do qual a ceifa o último segador. O sono ensobra meus ossos, morri no sonho já. Erva nascida do meu crânio, de negra terra era a minha cabeça. Então a gente vai percebendo justamente a descrição dele, que é uma descrição expressionista de algo que não é belo, né? Como assim, de negra era a minha cabeça, ou seja, já estava em estado de decomposição, né? Mas era em relação à dor que ele sentia, inclusive ele compara a dor dele com a questão da própria carroça de carvão, né? Lembra que a gente estava falando, nem tudo que vai aparecer aqui vai buscar o belo. Sim. Outra vanguarda, cubismo. Cubismo, isso eu vou falar, cara. Com certeza, eu acredito, né? Então, assim, o cubismo, ele vai nascer ali de uma montagem ou colagens em que as formas geométricas se sobressaem, né? Então, as pessoas acham que têm a impressão de que os pintores cubistas não sabiam desenhar, eles sabiam desenhar muito bem. Aliás, o grande nome do cubismo, que é o Picasso, chegou a falar isso. Aos 14 anos, eu sabia desenhar tão bem quanto o Rafael. Eu preciso de uma vida inteira para desconstruir isso. Exatamente. Então tem a questão da desconstrução. Por quê? Qual é a questão do cubismo? É que um objeto ali, meio que até em 3D, ele consiga ser visto ao mesmo tempo de todos os ângulos. Por isso que tem essa desconstrução da imagem. Porque, de verdade, se a gente for pensar de uma forma mais racional, pintar dessa forma como está aqui é fácil, porque você está batendo o olho e fazendo. Agora, como que você vai pintar essa parte que você está vendo, imaginar essa parte que você não está vendo e colocar tudo na pintura? Gente, essa é a genialidade. A fotografia, que a gente já falou em aulas anteriores, inclusive, que era uma tecnologia, né, que agora já não é mais tão nova, a fotografia, ela é o quê? A fotografia é um quadro renascentista. Para que eu vou pintar um quadro renascentista se eu posso ter uma foto? Então, o que eu faço? Eu desconstruo. E olha, o cubismo, assim como outros movimentos que vão aparecer, tem esse nome dado meio como xingamento, viu? Quem vai dar esse nome de cubista vai ser jornalista que eu falo, esses cubistas aí, falando esses cubinhos no quadro, essas coisas tridimensionais, coisa horrorosa. E o pior é que assim, pensando no cubismo brasileiro, depois quem vai adotar vai ser a Tarsila do Amaral, né? E a Tarsila não adota as formas quadradas, ela adota as formas arredondadas. Então as pessoas falam, por que o cubismo é redondo, né? Por causa disso que o professor acabou de falar, né? Porque isso daí foi o nome dado ao movimento. Ao movimento, não que eles quisessem fazer, não que eles falar, vou fazer o cubismo com cubos, com triângulos agora. Não, né? Porque alguém deu esse nome. Bom, quem vai abrir, como o Fábio já falou, é o Pablo Picasso, em 1907, ele apresenta as Senhoritas de Avignon, né? Muitas obras a gente acabou não pegando aqui para mostrar para vocês, mas vocês podem pesquisar, porque possivelmente podem ter ainda direitos autorais, né? Então, infelizmente, a gente não pode utilizar, mas vocês podem procurar as Senhoritas de Avignon. Talvez você encontre com um termo em francês, Mademoiselle d'Avignon. Que são 4 moças, né? Moça gentileza, são 4 prostitutas mesmo. Mas é interessante que a gente vai vendo justamente a desconstrução, porque a primeira ela é desenhada mais próximo daquilo que nós estamos acostumados, até chegar na última que já é uma construção cubista. Porque você vê, a ideia do Picasso quando ele pinta Mademoiselle d'Avignon, as Senhoritas de Avignon, ele está mostrando um grupo de prostitutas que está em movimento. Elas estão ali seduzindo o cliente, então não dá para pintar ela paradinha, né? Ela tem que estar meio torta. Principalmente a última, né? E também demonstrando esse crescimento, né? Esse crescimento da desconstrução, é bastante interessante.
Na literatura, a gente também vê poemas concretobistas, desculpa aí, né? Porque aquela libertação da sintaxe que a gente já vê no futurismo também vai ser adotada pelo cubismo. Até porque, se você está tentando mostrar todos os lados ao mesmo tempo, não dá para você construir uma coisa dentro de um pensamento linear, né? Isso é desconstruído. Então, existe esse motivo. A invenção de palavras e o uso sem quaisquer preocupação com norma, então eles não estão preocupados com isso, então dá para poder fazer neologismos ali. E a total ruptura com a versificação e o lirismo poético tradicional. Então, ao recriar a realidade, você acaba, com certeza, também quebrando aqueles elementos que até então eram naturais, né? Aqui, de exemplo, eu trago para vocês a Mulher Chorando, do Picasso, né, que é um excelente exemplo de você conseguir ver todos os lados da pessoa, por isso que essa moça tem 2 narizes, né? Por isso que as lágrimas caem em M, né? Por conta dessa... É como se estivesse abrindo a imagem, né? E a pessoa tá chorando, se movimenta. E justamente. E as formas livres, né? Então, a mesma forma livre que você tem ali na pintura, você vai ter num poema, por exemplo. E um poema que eu trouxe, né, que ele é bem característico da poesia cubista brasileira, é Hípica, do Oswald de Andrade. Por quê? Você percebe que nessa poesia ele tenta mostrar todos os lugares ao mesmo tempo de uma hípica. Então ele fala: saltos recordes, cavalos da penha, correm jockeys de Higienópolis, os magnatas, as meninas e a orquestra tocam chá na sala de coquetéis. Então são todos os ambientes dentro da hípica. Então você está vendo as pessoas, você está vendo as pessoas tomando chá, você está vendo os magnatas ali apostando nos cavalos, você vê os jockeys em cima dos cavalos, então você vê todos os ambientes ao mesmo tempo. Outra pintura que a gente não pode mostrar justamente por direito autoral, mas se você achar muito fácil, procura o painel do Picasso, Guernica, que ele representa o bombardeio da cidade de Guernica durante a Guerra Civil Espanhola, né? E assim, ele está mostrando todo mundo fugindo do bombardeio, desesperado com aquilo ao mesmo tempo. Não tem como a mágica bonita. Não tem. A gente vai para a próxima tendência, né, que é o Dada ou Dadaísmo. Mas o pessoal do Dada não aceita esse nome de dadaísta, tá? Porque isso não é uma escola, tá? É Dada. Dada não significa nada, né? As pessoas tentam achar um significado para Dada, né? Mas Dada, segundo o Tristan Tzara, né, que foi um dos grandes percussores do movimento aí, Dada não significa nada. E essa ideia está no movimento, no manifesto do Dada. Exatamente. Porque o que é o Dada? É a culminância do expressionismo, do cubismo e do futurismo. Então é tudo junto ao mesmo tempo agora, né? Então ele vai trazer ali tendências desagregadas do mundo e da literatura. Então ele não quer mais essas tendências, ele quer fazer uma coisa extremamente livre, tá? Com a destruição dos valores burgueses, né? Inclusive ele vai usar justamente o nonsense, né? O sem senso ali, como forma de crítica feroz à sociedade. Então é justamente o nonsense que vai criticar a sociedade. É simplesmente a ausência da forma que vai criticar a forma da sociedade. Entenderam? É essa a grande preocupação dadaísta, né? É desprogramar a arte de qualquer premeditação. Não, você não consegue premeditar. Não vai ter premeditação. Misturar o pessimismo sarcástico de Voltaire com a ingenuidade de Rimbaud, tá? E tornar como cerne da arte um objeto não artístico. Então aquilo que você olha assim, aquilo não é arte, então isso é o Dada. Inclusive, né, a ideia deles é essa, né, de falar assim, isso aqui não é arte, né? Tanto que quando os primeiros caras começaram a aparecer e falaram assim, eu sou um artista dadaísta, o pessoal do Dada falou, então parou, acabou, não, está errado, né? Não, eles mesmos saíram, falaram, se tem escola de dadaísmo, não tô nisso, porque é uma não arte. É uma não arte, tanto que assim, olha, onde vai ser? Aqui no meio, do outro lado? A gente vai no meio da gente aqui. Do campo, a fonte, olha o nome disso, a fonte. Mas professora, isso é um mictório. Se você é uma mocinha e nunca viu isso aqui é o local de fazer xixi no banheiro masculino. E a gente chama de a fonte. Por que não? Entendeu? Se é justamente um não movimento, né? E você vê que ele não fez nada. Ele pegou o mictório e colocou em outra posição. Não, né? A parte que estaria na parede, ele colocou pra base. Então, porque é pichação. Tem um rabisco ali. Então, inclusive tem a receita dadaísta, né, que foi feita pelo próprio Tristan, que é o seguinte: pega um jornal, pega uma tesoura, eu digo pra ele aqui, né?
Escolha no jornal um artigo do tamanho que você deseja dar ao seu poema. Então, aqui, sei lá. Recorte o artigo. Cortou? Recorte em seguida, com atenção, algumas palavras que formam esse artigo. Aí corta, metas no saco, põe lá. Agite suavemente. Tire em seguida cada pedaço, um após o outro. Copie conscientemente na ordem que elas foram tiradas do saco. Pronto, o poema se parecerá com você. E ele, um escritor infinitamente original e de sensibilidade graciosa, ainda que incompreendido do público. Não é nada. Não vai sair nada. Uma vez a gente fez essa brincadeira com as crianças, a gente colocou uma espécie de um aquário, né, cheio de palavras lá dentro. Aí a molecada ia tirando as palavras e ia escrevendo. Óbvio que nascia um poema dadaísta. Aí eles falavam, não, mas isso aqui não tem sentido. Então, é isso. Você percebeu quanto esse negócio é lúdico? Como uma grande brincadeira para poder ofender quem estiver em volta? Sim. E aí a gente termina com a geralmente favorita de todas, que é o surrealismo, né? Que o surrealismo vai ser justamente a arte que vai fluir a partir do inconsciente e da livre associação. Então eles vão justamente ser influenciados por Sigmund Freud, né, para poder fazer aquela parte artística. Tanto que é até engraçado que o próprio Sigmund Freud diz, né, que ele achava isso um absurdo, que aquelas obras de arte fossem inspiradas naquilo que ele dizia. Mas até que ele viu a arte de alguém especificamente, falou, poxa, eles têm razão. Inclusive, na hora que você começa a observar uma pintura surrealista, você começa a remeter algumas coisas que você já viu antes, né? Tipo, lá para trás você vai encontrar o Hieronymus Bosch, né? O cara renascentista que já tinha essa veia assim da coisa surreal, né? Acima do real, para além do real, não irreal, né? E até mesmo muito mais próximo lá com os expressionistas, né? Porque a ideia do onírico, né? Vamos partir do sonho, né? Não é de verdade, ele é deformado, ele é acima da realidade. Ele é ilógico, tá? Porque o sonho ele é ilógico, né? Ele é carregado de fantasias. Então é justamente, até pode ter um pouco de ordem, de consciência, até pode, mas é assim, é dentro de um ambiente totalmente ilógico, tá? E na literatura ele acaba aparecendo como uma escrita automática. Então a gente traz aí a criança geopolítica observando o nascimento do homem novo, do Salvador Dalí. Onde você vai pôr, professor? Não, vamos colocar aqui, porque começou aqui, né? Vamos entrar de volta. Pronto. Então você percebe essa questão da realidade, do sonho, né? Que se você olhar para ele tem tudo a ver, o nascimento, criança geopolítica, né? O mundo é uma bolsa miniótica, né? Não, e a criança geopolítica. Então a criança ela já tem noção da geografia e da questão da política. Então, por quê? Porque era um elemento novo. E ela não é uma criança, olha o braço, cara. Não, mas ela é um elemento novo, né? E ali ela está agarrada aos pés de uma pessoa, né? Magérrimo ali, mostrando, aí sim, aí foi o que o Fábio falou, né? Que o mundo é uma bolsa miniótica, né? Que meio que parece um ovo, mas é uma bolsa miniótica, né? Você vê as pernas dele se esticando, rasgando ali. Não, e você percebe que a criança. A criança tá fora, né? Não, quem tá nascendo não é a criança. É o adulto. Exatamente. Não é sensacional, gente. Eu adoro. Nossa, eu adoro Salvador Dalí. Se vocês um dia puderem, né, ir pra Disney, tá, ir pra Orlando. Pega um dia pra ir no Museu Dalí. O Museu Dalí fica em São Petersburgo, tá? É 1 hora de viagem, nem isso. Vale a pena. O Mickey você vê qualquer hora, cara. Vai no Dalí, cara. Muito legal. Não, isso é sensacional. Aproximação do Terror, um poema aqui surrealista feita pelo Murilo Mendes, tá? Que depois a gente vai falar sobre ele. Dos braços do poeta pende a ópera do mundo, tempo cirurgião do mundo. O abismo bate palmas, a noite aponta o revólver. Ouço a multidão, o coro do universo, o trote das estrelas. Já nos subúrbios da caneta, as rosas perderam a fala. Entrega-se a morte a domicílio, dos braços pende a ópera do mundo. Então, a imagem é assim completamente onírica aqui, né?
Então, assim, então você vê um poeta e a ópera do mundo, e ali o abismo batendo palma, ou seja, é quase uma pintura de Dalí ali. A noite, a ponto revólver, eu acho delicioso. O poema de Murilo Mendes. E é isso. E é isso, e acabamos por hoje? Acabou por hoje. Então, meu amigo, essa foi a Literatura do Sertônio. Eu sou o professor Fábio. Eu sou a professora E Rosi. você, meu amigo, você deveria estar estudando.